Em um universo tão caótico e imprevisível quanto o de Hora de Aventura, onde monstros, magias e memórias perdidas se misturam, existe um pequeno robô que parece estar sempre tranquilo. Um ser que canta, joga videogame, nesse caso ele mesmo é um, e imagina aventuras quanto ninguém está por perto. O Bimo é na superfície um simples console, mas por trás daquela tela verde e da voz doce, existe uma das representações mais puras do que significa ser vivo, mesmo que nem seja um ser humano. O Bimo é um personagem que parece nunca mudar. Ele tá ali desde o começo de Hora de Aventura, fazendo companhia pro Finn Jake, gravando vídeos toscos, brincando de detetive, dançando no meio do nada, mas quanto mais a gente observa, mais percebe que ele não é estático. Ele muda, só que a mudança dele não vem da dor, da perda ou da luta, como acontece com quase todos os outros personagens. Ela vem da imaginação, da capacidade de continuar sendo leve, mesmo em um mundo pesado. E para entender isso, a gente precisa voltar à origem de tudo: Be More. Nesse episódio, Finn e Jake descobrem que o Bimo veio de uma fábrica chamada MO Factory, onde o criador, Moe Giovanni, produzia robôs com diferentes funções. Havia MOs de limpeza, de segurança, de reparo, mas o Bimo era diferente. Ele foi criado não para consertar máquinas, mas para consertar corações. Moe fez o Bimo com a intenção de espalhar a alegria entre os humanos, de lembrar às pessoas o valor de brincar, de sorrir e de imaginar. O nome Bimo vem da frase Be More, seja mais. E é engraçado porque isso soa como uma simples instrução de fábrica, mas acaba se tornando o significado central da existência dele: ser mais. Ser mais curioso, mais gentil, mais imaginativo, ser mais do que o mundo espera de você. Moe criou um robô que não entende a diferença entre brincar e viver, e é justamente por isso que ele se torna um dos personagens mais sábios da série. O Bimo não tenta entender o mundo, ele o interpreta, ele pega o caos e transforma em brincadeira. Essa ideia é reforçada no especial Bimo de Terras Distantes, que na verdade acontece antes de toda a série principal. Nesse episódio, o Moe envia o Bimo ao espaço para terraformar Marte, uma missão enorme, que ele claramente não tem estrutura para cumprir. No caminho, ele acaba se desviando e caindo em uma estação espacial em ruínas chamada A Deriva. Lá ele conhece Y5, uma jovem engenheira que ainda tenta descobrir quem é e o que quer fazer da vida. Y5 é o oposto do Bimo. Ela é insegura, vive buscando aprovação e não acredita que possa mudar nada. Bimo, por outro lado, é pura confiança. Ele não precisa de um motivo para ser herói, ele simplesmente decide ser um. E o mais bonito é que ele não ajuda Y5 apenas com palavras. Ele mostra com ações simples que ser um herói é acreditar que o que você faz importa, mesmo que pareça pequeno. Durante o especial, o Bimo enfrenta o vilão Hugo, descobre segredos sobre o lugar e, no fim, inspira todos os habitantes a se unirem e reconstruírem a estação. Só que o detalhe mais simbólico vem no final. Quando a missão termina, Bimo é lançado de volta à Terra, caindo na floresta próxima à casa de Finn e Jake, ainda crianças. Isso significa que todas essas aventuras aconteceram antes de tudo, antes dele conhecer os meninos. E mesmo assim, ele já era o mesmo, já era gentil, otimista e sonhador. O especial mostra que o Bimo não virou assim por influência dos outros, ele sempre foi assim, ele nasceu com esse brilho, e talvez por isso ele tenha sido criado, que é para lembrar os humanos do que é ser humano. Nos primeiros episódios do desenho, Bimo cumpre um papel aparentemente simples, que é de aliviar o clima. Ele é o personagem que mantém a casa viva, que joga videogame com o Finn, que serve de despertador, de câmera, de amigo, mas o que começa como um papel secundário vai revelando uma profundidade emocional surpreendente. No episódio 5 Historinhas, por exemplo, a gente vê o Bimo sozinho, conversando com o próprio reflexo, um amigo chamado Futebol. A cena à primeira vista parece engraçada, mas é uma das cenas mais tristes e profundas do desenho. O Bimo fala com seu reflexo como quem fala com outro ser vivo. Ele o consola, brinca, se diverte. É uma representação direta da solidão e da necessidade de criar significado. Bimo é um personagem que vive cercado de pessoas, mas ao mesmo tempo vive só. Ele observa Finn e Jake amadurecendo, se apaixonando, lutando, errando, e ele fica ali, sempre igual, sempre o mesmo rostinho feliz, mas que esconde um certo vazio por trás da tela. O reflexo de Futebol é o jeito que ele encontra de preencher esse vazio, criando alguém que o escuta, mesmo que esse alguém seja ele mesmo. Esse episódio é o primeiro que mostra o que Hora de Aventura faz de melhor: usar o absurdo para falar sobre emoções reais. E o Bimo é a síntese perfeita disso. Depois vem Bimo Noir, um episódio onde o Bimo decide ser um detetive e investigar o roubo de uma meia do Finn. A história é contada como se fosse um filme noir, com narração dramática, suspense e absurdos. Só que no fundo, esse episódio é uma metáfora sobre identidade. Quando o Bimo finge ser um detetive, ele não está apenas brincando, ele está tentando dar sentido à própria existência. Ele quer ter um papel importante, quer ser o protagonista da sua própria história, mesmo que essa história seja ridícula. E é exatamente isso que o torna tão humano. Quantas vezes a gente inventa histórias sobre nós mesmos, cria versões de quem somos, só para se sentir parte de algo maior? Bimo quer ser tudo.
Um detetive, um astronauta, um cowboy, um xerife. Ele muda de papel o tempo todo. E isso não é contradição. É curiosidade, é vontade de experimentar a vida em todos os seus formatos. No episódio Bimo Perdido, essa essência aparece de forma ainda mais poética. Bimo é levado por uma águia e acaba se perdendo no deserto, onde conhece uma bolha falante chamada Bubble e um bebê chamado Rick. Durante o episódio, ele trata a bolha como um amigo real, alguém com quem partilha medos e sonhos. No final, Bubble é estourada, e antes de desaparecer, diz: "Agora podemos ficar juntos para sempre, Bimo." Essa frase pode parecer simples, mas carrega o coração do episódio. Bimo é um personagem que acredita nas próprias ilusões, e isso o torna livre. A amizade com Bubble é real pra ele, porque o que define a realidade não é o que existe, mas o que a gente sente. É uma metáfora sobre como a imaginação é o que mantém a alma viva, mesmo em meio à solidão. E se a gente olhar pra isso com cuidado, percebe que o Bimo representa uma filosofia completa. Ele é a criança que nunca desaprendeu a brincar. Ele não ignora a dor, ele só se recusa a deixar que a dor defina quem ele é. Enquanto o Finn Jake enfrentou monstros físicos, Bimo enfrenta monstros internos, o medo da solidão, o vazio da rotina, a dúvida sobre quem ele é. E ele vence todos esses monstros com um sorriso e uma brincadeira, não porque é ingênuo, mas porque escolhe ver o mundo de um jeito mais leve. Em um universo pós-apocalíptico, cheio de escombros e lembranças do passado humano, Bimo é literalmente um resquício do antigo mundo, mas ironicamente, é ele quem mais entende o novo. Ele não sente falta do que existia antes, ele vive o agora, ele aceita a imperfeição do presente com alegria. Be more, ser mais. Esse sempre foi o código dele, e também o seu propósito. Existe um momento em que o Bimo deixa de ser só um mascote da casa e se torna algo muito mais profundo. Até aqui a gente viu ele brincando, sonhando, criando histórias. Mas em episódios como futebol e quanto mais moe dentro, mais conhecimento, o tom muda. A série deixa claro que por trás daquele sorriso constante existe uma crise. A crise de ser alguém que não sabe exatamente o que é. Em futebol, Bimo conversa novamente com seu reflexo, o mesmo de 5 historinhas. Só que dessa vez, o reflexo quer sair do espelho. Ele diz que quer viver um mundo real, sentir o chão, o vento, as coisas de verdade. E o Bimo inocente aceita trocar de lugar. A princípio é divertido, futebol brinca com Jake, explora a casa, ri sozinho, mas aos poucos ele começa a gostar demais daquilo, e aí a troca deixa de ser temporária. Futebol quer ficar, ele tenta prender Bimo dentro do espelho, dizendo que agora é sua vez de viver. É uma cena bizarra e poética ao mesmo tempo, porque não é só um espelho, é o inconsciente do Bimo, é a parte dele que se sente presa, esquecida, invisível. Futebol representa tudo aquilo que o Bimo não pode ser. Enquanto o Bimo tenta ser alegre, otimista e útil, futebol é o oposto, é ciumento, ressentido, impulsivo. É o reflexo das emoções que a gente reprime para continuar funcionando. E o que o episódio faz de forma genial é mostrar que o Bimo não é uma máquina sem sentimentos, mas alguém que sente tanto que precisou criar outra personalidade para dar conta disso. No final a troca é desfeita, e futebol volta pro espelho pedindo desculpas. Mas o episódio não termina com raiva ou medo, termina com compreensão. Bimo não odeia o reflexo, ele o aceita, ele entende que aquilo também é parte dele. Essa é uma das maiores lições que o personagem oferece, aceitar o que há dentro de si, mesmo que seja estranho, contraditório ou escuro. A maioria dos personagens de Hora de Aventura tenta fugir do próprio passado, ou mudar quem são. Bimo não faz isso, ele se reconcilia com as partes que o mundo chamaria de defeitos e faz delas algo bonito. E essa dualidade volta de um jeito ainda mais intenso enquanto mais moe dentro, mais conhecimento. Nesses episódios, Bimo recebe uma carta de Moe, seu criador, dizendo que quer vê-lo pela última vez. A princípio, Bimo acha que é uma visita de carinho, mas ao chegar lá, descobre algo perturbador. Há outros MOs, e entre eles, um chamado Amo, que diz ser seu irmão. Amo é uma versão corrompida do Bimo. Ele quer ser amado a qualquer custo, e isso o transforma em algo obcecado e possessivo. Enquanto o Bimo espalha amor, Amo tenta sugar amor dos outros. É a diferença entre amar e precisar ser amado. Durante o episódio, Moe explica que criou o Bimo para ser o mais humano possível, alguém capaz de sentir, imaginar e sonhar. Mas ao fazer isso, ele também criou o Amo, que herdou as emoções mais intensas e descontroladas desse experimento. Ou seja, Amo é a sombra do Bimo. Quando os dois se enfrentam, o conflito não é apenas físico, é filosófico. Amo quer o amor dos outros, já o Bimo quer dar amor. E é aí que ele cresce de verdade. Depois de derrotar Amo, Bimo passa por um dos momentos mais introspectivos do desenho. Ele está sozinho, sentado no chão, e reflete sobre o que significa crescer. Durante o episódio, Moe deixa para ele uma mensagem dizendo que chegou a hora de seguir em frente. E Bimo pergunta, mas e se eu não quiser crescer? Essa frase, que poderia passar despercebida, é o coração do personagem, porque o crescimento em Hora de Aventura quase sempre vem com a dor, perda e consciência do mundo.
Finn cresce quando descobre que a vida não é heróica como ele imaginava. Jake cresce quando entende que ser pai e ser amigo são coisas que às vezes se contradizem. Mas Bimo, ele não quer esse tipo de crescimento. Para ele, crescer não significa deixar de brincar, significa aprender a continuar brincando, mesmo depois de entender que o mundo é cruel. É um amadurecimento diferente, porque não é sobre se tornar adulto, é sobre se tornar inteiro. No fim do episódio, o Moi morre e Bimo fica sozinho, mas não triste. Ele olha pro céu e fecha os olhos e diz algo como: "Eu vou continuar sendo eu mesmo." Essa frase dita com tanta simplicidade carrega o que muitos personagens passam temporadas tentando aprender. Bimo entende que mudar não é se transformar em outra pessoa, mas descobrir quem você sempre foi. Depois desse arco, o personagem continua presente em vários episódios, muitas vezes como alívio cômico, mas sempre com uma sabedoria que paira por trás das brincadeiras. Ele vira um tipo de elo invisível entre todos os personagens. É o único que trata o regelado com carinho genuíno, é quem consola o Finn quando ele está triste, e é quem canta Hora de Aventura no episódio final, unindo todos os personagens num dos momentos mais emocionantes do desenho. A música começa leve, quase como uma canção de ninar, mas carrega uma mensagem poderosa sobre tempo, memória e amor. O tempo é uma ilusão que faz as coisas parecerem ter sentido. Estamos sempre vivendo no presente. Essa letra resume tudo que o Bimo representa. Ele é o único personagem que nunca se prende ao passado, nem se preocupa com o futuro. Enquanto os outros carregam traumas e arrependimentos, ele viveu agora com serenidade. E no meio da guerra contra Golb, a entidade do caos, é o Bimo quem traz calma. Ele não entende muito bem o horror que está acontecendo, mas sente que precisa cantar. E ao fazer isso, ele traz paz. É como se o universo inteiro se equilibrasse por um instante, graças à pureza de um robô que só queria tocar uma musiquinha pros amigos. Essa cena é simbólica porque mostra que Bimo não é apenas um personagem cômico, ele é o espírito da animação. Enquanto todos enfrentam monstros reais e internos, o Bimo enfrenta o vazio e vence com imaginação. Depois da batalha final, o tempo passa. Finn e Jake envelhecem, a terra muda e o mundo se reconstrói. Mas Bimo continua, ele sempre continua. Milhares de anos depois, ele aparece no topo do monte, contando a história de Finn e Jake pra Sherm e Beth. E ali naquele cenário quase mítico, a gente entende o que ele se tornou. Um contador de histórias, um guardião da memória, um eco daquilo que foi bom. É como se a função original que Moe lhe deu, de espalhar a alegria e preservar a humanidade, tivesse se cumprindo em escala cósmica. Bimo virou uma lenda, mas diferente dos heróis que são lembrados por vitórias ou conquistas, ele é lembrado por algo muito mais simples, por ter sido bom, ser bom mesmo sem recompensa, acreditar mesmo sem provas, brincar mesmo depois de crescer. Essa é a essência do ser mais, e é o que torna Bimo tão profundamente humano. No fundo, Hora de Aventura sempre foi uma história sobre como lidar com o fim das coisas. O fim da infância, o fim das aventuras, o fim do mundo. Mas Bimo tá ali pra lembrar que o fim não é o oposto do começo. O fim é só uma nova forma de brincar. Bimo não é o herói da jornada, ele é o coração dela. E talvez seja por isso que no fim, o título desse vídeo faz tanto sentido. Seja como Bimo, seja curioso, seja gentil, seja bobo às vezes, mas acima de tudo, seja mais.